For now, em português. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Good morning. This one. Muito feliz em compartilhar, estar aqui com vocês. Compartilhar a palavra de Deus com vocês. I'm very happy to be here and to share the word of the Lord with you. É muito bom estar aqui e servirmos a Deus, servindo as pessoas. It's very good, very nice to be here, serving the Lord, serving God, and at the same time serving people. Mas, indo para o texto que nós lemos hoje, o texto revela muito do pensamento ocidental, do nosso pensamento ocidental. In the text we've read today, the text reveals a lot of our Western thinking today. Dizem os estudiosos que em Atenas, onde Paulo estava, havia mais deuses do que homens. The scholars say that in Athens, where Paul was preaching at that time, there were more gods than people. A Grécia, onde Paulo estava, é o berço do nosso pensamento ocidental e da democracia como conhecemos hoje. Greece, where Paul was at the time, is the cradle. It's the beginning of our Western thinking and our democracy. Paulo, no texto, debateu com filósofos estoicos e epicureus. Paul, in the text, he debated with philosophers, stoics e epicureus. Esse sistema de pensamento surgiu 300 anos antes de Cristo. Yes, this system of thinking appeared 300 years before Christ. Para os epicureus, eles pensavam que uma vida boa, para eles, era poder gozar da vida, comer bem, beber bem e aproveitar tudo que a vida oferece. For Epicureans, they thought that to have a good life, to live a good living, it's just to enjoy life, to drink, to eat, and enjoy what we have in this earth. Já os estoicos, eles ensinavam e pensavam que uma vida boa era entender o mundo, entender as regras, entender o conhecimento e saber viver conforme essas regras. Stoics, on the contrary, thought that to live a good life, to have a good life, was to understand how things work, to understand the rules of thought and of this world. Não é difícil imaginarmos que o pensamento dos estoicos e epicureus nos alcança hoje. Muitos de nós pensamos que uma vida boa é poder comer bem, beber bem e conhecer tudo que é possível. It's not difficult to imagine that both of these systems of thinking, in a certain way, embrace what we think today. A good life is to enjoy life, but at the same time to follow the rules and understand the rules. Voltando para Paulo e para os atenienses do seu tempo, Paulo constata que eles eram extremamente religiosos. Coming back to Paul, he knew that for as Athenian people from Athens were extremely religious. Apesar da busca deles pelo conhecimento e pelo conceito que eles tinham de vida boa, existia naquele lugar um altar ao Deus desconhecido. In spite of their search for knowledge and to understand what is a good life, they had an altar for the unknown God. Aquele altar se tornou monumento para os atenienses. That altar became a monument for Athenians. Quando a nossa fé se esvazia, nós vamos perdendo a dinâmica do movimento da fé viva. When our faith becomes empty, we lose the dynamics, the movement of living faith. Quando perdemos esse movimento, o nosso
movimento se torna monumento. When we lose that dynamic, that movement, our movement turns into monument. Precisamos ter uma fé semelhante a que Jesus disse para os seus discípulos. We must have a faith similar to what Jesus told his disciples. Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. Jesus said, whoever believes in me, as the scriptures say, living waters will come from his inside. A fé viva, ela é movimento, não monumento. Living faith is movement, not monument. Água parada cria lodo, limo. Still waters give way to mud and seaweed. Fé viva é movimento, não monumento. Living faith is movement, not monument. Eu estive na Escócia algumas semanas atrás e andei pelas mesmas ruas e igrejas que John Knox e William Tyndale caminhavam. A few weeks ago, I've been in Scotland and I walked the same streets and buildings that John Knox and William Tyndale. William Tyndale they walked. Foram nomes importantes para a reforma protestante na Inglaterra, no Reino Unido. There were important names for the Protestant and Christian reform in the United Kingdom. William Tyndale traduziu a primeira versão do Evangelho para o inglês. William Tyndale translated the first version of the Gospel to the English language. E quando, nessas semanas que estive na Escócia, eu vi muitas igrejas que viraram um monumento. In those weeks I've been in Scotland, I saw many churches that turned into monuments. Igrejas que se transformaram em pubs, restaurantes e mercado de artesanato. Churches that have turned into pubs, restaurants and handcraft markets. Para minha tristeza, isso não é um movimento que acontece apenas na Escócia, na Europa, mas em todos os países do mundo. I am sad that this is a move that is not only happening in Scotland, but in many other countries. Claro, no Brasil, muitas igrejas estão se tornando monumentos irrelevantes porque perderam sua fé. In Brazil also, many churches have become irrelevant monuments because they have lost their faith. Today, sorry. I speak in English. Have a go, make it easier on me. Hoje eu vejo que mais importante do que um templo é termos a nossa fé viva. Today I can see that more important than the temple, a church building, we have our living faith. Jesus nos advertiu que a fé viva não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus warned us that living faith does not inhabit in buildings made by human hands. Você deve lembrar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. You maybe remember the encounter between Jesus and the Samaritan woman. Quando aquela mulher perguntou a Jesus, onde nós devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? And when that woman asked Jesus, where should we adore? In Jerusalem or in Samaria? Jesus respondeu para ela dizendo, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Jesus answered her, not in Jerusalem, not even in Samaria. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito
em verdade. But the true worshippers will worship the Lord and adore the Lord in spirit and in truth. Eu compreendo que o que Jesus estava dizendo, em outras palavras, era que a nossa fé, a nossa igreja, precisa ser movimento, não monumento. What I understand is what Jesus is telling us is our faith must be movement, not monument. O Evangelho mostra em várias passagens em que as pessoas que seguiam Jesus eram conhecidas como aqueles do caminho. The gospel tells us that in many instances that the followers of Jesus were known as those who follow the way. No texto do Evangelho que lemos hoje, em Mateus 28, in the text that we read today, Matthew 28, Jesus diz, ide por todo mundo e preguem o Evangelho. Jesus told us, go all over the world and preach the gospel. Muitas vezes nós entendemos esse texto como simplesmente uma ordem de Jesus. Vão e preguem. Many times we understand this command of Jesus just a command, go and preach. Mas do texto original, o verbo em grego diz: enquanto vocês estiverem indo, preguem. But the original text in Greek, in fact, says, in the process, as long as you go, you preach. In the process of going. O caminho não é o destino, mas é a forma como vivemos, onde vivemos. The way is not a destination. It's the way, the manner we live and we live. Yeah. A fé viva, a igreja viva, a igreja em movimento, são todos os dias. Living faith, living church, a church in the move is every day. Nos restaurantes que frequentamos, na boa comida, na boa bebida, na forma como aprendemos e ensinamos ao longo da vida. The restaurants we eat, the good life, the good drink, and the way we learn all along our lives. Eu penso que nosso desafio contemporâneo é não transformarmos a nossa fé em monumento. I think our challenge today is to take care that we don't transform our faith, our living faith, in the monument. De outra forma, nós estaremos construindo altar ao Deus desconhecido. Because if you do that, we'll be doing, in fact, building an altar to the unknown God. Mas nós conhecemos Deus. But we do know God. Nós vivemos Deus. We do live with God. Deus vive em nós. God lives in us. Então, nosso altar é o Deus conhecido em nós mesmos. Then our altar is to the God that we know in ourselves. Eu gostaria de desafiar todos nós que hoje, I would like to challenge everyone here today, quando sairmos daqui, when we leave this place, pelo caminho, em movimento, in a movement, nós possamos revelar Deus a todas as pessoas que conhecemos. That we may reveal God to everyone we know. God bless. God bless. God bless.